Alegria começar mais um programa Gente que Fala. Hoje, claro, com a satisfação e a alegria de poder contar com a sua audiência. É isso mesmo. Eu fico muito feliz de saber que você está ligado aí conosco através do telefone do ouvinte que você participa ao vivo. Se estiver nos acompanhando de meio-dia a 1, que é o 11 50 81 3782. 11 50 81 3782. Também, gente, simultaneamente pela Rádio Trianon 740 AM e pela tvexito.com.br. Acesse aí. Ó, lembrando que você deve baixar o aplicativo aí no seu celular, no smartphone, tudo que você tiver, tablet, tá? Que aí você pode acompanhar a programação 24 horas da TV Êxito, filmes, programas. Esse aqui, o Gente que Fala, e inúmeros lá que a gente já realizou para que você possa assistir e acompanhar, tá bom? Muito bem, hoje nós vamos falar que médicos cubanos chegam com tumulto de manifestantes. Cidades devem adicionar qualidade de vida ao cidadão. Doutor Khalil Abdala se candidata à presidência do São Paulo Futebol Clube. Ele que é reitor da Santa Casa de Misericórdia, bate um bolão como administrador de hospital e administrador de time de futebol também. Já já nós vamos conversar com ele, tá? Câmara terá agenda cheia com votações em setembro. Tudo isso e muito mais na hora e vez dele. Doutor Khalil Rocha Abdala, como vai? Tudo bem? Uma satisfação comparecer, retornar ao seu programa, Liliane. Ô, doutor Khalil, nós temos novidade lá, que a gente brigou, gritou aqui com relação aos hospitais, não é? Fizemos pedido ao ministro da Saúde. Tem alguma novidade aí para apresentar para os nossos ouvintes? Sim, uma novidade foi que nós estávamos reclamando a necessidade de se desapropriar, uma promessa da desapropriação do Hospital Vasco da Gama, e que serviria de retaguarda para tirar aqueles doentes que estão na Santa Casa, nos corredores, na maca. Uhum. E agora, para completar isto, o pessoal do SAMU está reclamando que a Santa Casa está ficando com as macas. Mas, olha, se eles trazem o pessoal na maca, eu não tenho leito, tenho que receber esse pessoal, não vou colocar o pessoal no chão, o pessoal fica na maca e permanece na maca. Por esse motivo é que nós estamos lá, brigando, lutando por isso. Agora, foi declarado de utilidade pública, como nós insistíamos, e agora só falta o ingresso da ação de desapropriação propriamente dita. Muito bem. Essa novidade aí, como candidato a presidente do futebol, São Paulo Futebol Clube, aqui ao seu lado está o nosso querido delegado de polícia, doutor Alexandre Sampaio Zaki, apresentador dos programas Tá Gravado e Operação de Risco da Rede TV, e São Paulino. São Paulino, noroeste, né? Desde pequenininho. Não, eu sou São Paulino, sim. Hoje, ainda mais depois dessa recuperação que a gente está começando, né? Como eu sou de Bauru, eu sou noroeste desde que eu nasci. Mas o São Paulo é o meu time, é o meu primeiro time, é o time do meu coração. Mas olha, que dor de cabeça que tem dado pra gente, hein? Fala a verdade, doutor Khalil. Foi, mas eu acho que está superado o problema. Agora a gente vira essa página. Eu, como São Paulino, quero que a gente volte a viver o que a gente viveu no começo dos anos, no final dos anos 90, nos anos 2000, lá. Muito triste, viu? Hoje a gente tem que virar essa página. Deixa eu cumprimentá-lo aqui também, o médico clínico geral, doutor Rubens Calvo, vereador, filiado ao PMDB. Como vai? Tudo bem? Melhor agora, inclusive. Alegria tê-la aqui, viu? A sua alegria é contagiante. Mas os professores que eu tenho todos os dias aqui. Ó. Maravilhoso. Numa mesa como essa, com o doutor Khalil, só ele sabe quantas 1000 consultas ele tem por mês. Ultimamente ele tem inaugurado serviços de ponta e outras sem respaldo devido do governo federal, que deveria fazer os repasses. Quer dizer, ele faz milagre. Tomara que faça milagre no São Paulo. E tomara que meu time saia da segunda divisão para a gente ter uma boa final, né? Porque eu tô lá no Palmeiras ainda, né? Nasci palmeirense. O doutor Zakir. O doutor Zakir é um delegado de muita coragem. Parabéns pelos seus programas. Que Deus te conserve assim. Agora, o outro eu vou apresentar. Porque eu tava morrendo de saudade dele. Eu falo, Zenilda, convida, chama, mas a agenda dele é lotada ali. Eu vou fazer o quê? Aí eu fico com o maior ciúme lá quando ele tá em outros programas de rádio. Fico mesmo, viu? Secretário de Energia do Estado de São Paulo, José Aníbal, do PSDB. Como vai, querido? Bem, feliz de ver você de novo aqui no programa. Ver o seu pique, a sua energia. E poder saudar também aqui o Khalil, o Rubens Calvo e o Zaki,
Vamos, sob a sua regência, fazer um bom programa. Ah, mas também, olha aqui quem eu tenho aqui na minha orquestra, né? Não Se vai me- desafinar nunca. E você pode e deve fazer parte dela também, através do telefone do ouvinte, que é o 11 50 81 3782. Venha participar, fazer o seu manifesto verbal, porque aqui você tem hora e vez, tá? Liliane, Pois não. se me permitir, como eu testemunhei o trabalho do Dr. Calil, do Dr. Zakir, eu quero falar do Zé Aníbal. O Zé Aníbal foi uma das pessoas mais democráticas que eu conheci na minha vida. Em todos os cargos que exerceu de muito poder, ele sempre nos tratou muito bem, mesmo nós sendo de outros partidos. É um homem, um grande articulador que faz falta aí em postos mais chaves da política brasileira. Muito bom. Olha, o tema do Obrigado. momento é a vinda de verdade. 4 mil médicos cubanos dentro do programa Mais Médicos. 2 pontos de vista extremos têm sido aí expressados. Do lado corporativista, médicos brasileiros dizem que não são valorizados e duvidam da capacidade dos estrangeiros. Do lado ideológico, acredita-se que os cubanos irão melhorar as condições dos pacientes onde há carência de médicos. E, por outro lado, eu quero ouvir o que pensa você aí também. Doutor Calil, começar pelo senhor. Eu gostaria de deixar claro que eu não sou médico, apesar de estar na Santa Casa. Eu sou advogado, exerço a profissão e tenho uma atuação bastante grande na advocacia. Mas Gostaria de ser atendido por médico cubano? eu queria dar esse esclarecimento. O pessoal na Santa Casa, eu tenho conversado com alguns médicos e a maioria deles não aceita esta fórmula que se introduziu no país. Eles preferiam que eles se submetessem aos exames como até hoje eram feitos. Muito bem, doutor Zakir. Liane, você me conhece há bastante tempo, eu começo a pautar a minha observação pelo seguinte: eu acho que qualquer discurso corporativista, ele traz consigo um ranço que às vezes dificulta uma análise mais profunda sobre ele. Se o discurso é institucional, eu acho que ele tem muito mais valor do que o corporativismo. Analisar a vinda dos médicos de uma forma institucional é diferente dessa forma corporativista que tem sido tratada ultimamente. Não que eles não tenham o direito de ter uma fala corporativista. Mas do ponto de vista da sociedade, o que você tem que analisar hoje? É um problema de falta de médico que o Brasil enfrenta ou é um problema de gestão? Eu acho que o problema nosso é muito mais ligado à gestão do que exatamente à falta de médico. Falta muito mais oportunidade para que você leve o profissional a esses lugares que hoje são desassistidos do que a necessidade de você trazer um profissional de fora. E, com todo o respeito, também acho que a partir do momento que você vai sair do seu país e vir para um outro país, você tem que se submeter às regras prévias daquele país. Ou seja, o exame revalida, eu acho que é algo que deveria ser observado, inclusive, por aqueles que vêm de fora. Não que eu concorde com a vinda deles. Eu acho que o nosso problema maior é de gestão. Muito bem. Zé Aníbal? Ô, Liliane, olha só quem está nessa mesa aqui. Um Calil ali, um Zakir aqui, um Calvo aqui, uma Ventura aí e eu, Pérez. O Brasil é isso, é a terra de acolhimento. Você sabe que em Londres tem 16... Londres não, na Inglaterra, tem 16 mil médicos indianos. Claro que eles falam inglês, é a segunda língua da Índia. Aliás, é a única língua nacional da Índia é o inglês, né? Porque eles falam muitos dialetos, muitas línguas, os hindus interpretados por diferentes regiões e tal. Mas, enfim, eles têm muito médico da Índia também na Austrália, na Nova Zelândia e no Canadá, que são países onde se fala inglês. Eu não sei quantos desses 16 mil que estão em atividade na Inglaterra, esses médicos indianos, estudaram na Inglaterra. Provavelmente nem todos. Alguns estudaram na Índia e foram para lá. Portanto, eu acho muito saudável. Nós vivemos num mundo globalizado. Agora, esse governo está transformando isso em marketing. Esse governo é um governo de marketing. Eu fico impressionado. Tudo para eles é marketing. Aí, briga ideológica. Não tem nada disso. Os profissionais do Brasil, os que não estão, evidente, muito direto no corporativismo, o que eles estão reivindicando? Não, que eles se submetam aos exames. Eles têm que ver a qualificação deles para prestar serviço à população. É uma forma, seria temerário que não ocorresse isso.
E a preocupação institucional, né? Isso, e eles têm que ter também uma capacidade de conversa, de interlocução com os pacientes adequada. Tá certo que eu não preciso falar São Paulo, pode falar São Paulo, porque quem fala castelhano dificilmente fala o ão, né? É muito difícil. Mas, enfim, mas que as pessoas possam entendê-los, onde eles vão trabalhar. No caso dos cubanos, tem uma questão que tem muita gente que não é inquieta, mas questiona muito. Você vai pagar 10 mil para eles e eles vão receber, não sei, 2 mil, 3 mil. Zé Nibó, deixa eu complementar aqui que a Bia está participando conosco, Bia Beatriz, com o Sani. Vocês veem eu olhando aqui para baixo, porque eu estou de olho aqui na manifestação de vocês. Ela diz isso, ela diz, olha, eles virão recebendo 10 mil, né? E mais ficarão com somente 3 mil. 6 mil será destinado ao governo de Cuba. Será que nós não vamos estar contribuindo e financiando a ditadura de Cuba? Pois é, aí vem também esse tipo de questionamento, né? E Cuba está transformando o médico numa commodity, né? Está exportando o médico. Né? Aqui, eu acho que isso tem que servir como estímulo a que a gente faça mais medicina, mais engenharias, sobretudo nas nossas universidades públicas e gratuitas. Aqui mesmo, na nossa USP, Unicamp, Unesp, nas universidades federais, nós precisamos de mais engenheiros, precisamos de mais médicos. Não é para restringir o acesso, é que os que vierem sempre serão bem-vindos, desde que estejam qualificados, aptos a trabalhar, se integrem na comunidade. Os portugueses, por exemplo, não terão nenhuma dificuldade. E nós não vamos fazer com eles aqui o que eles fizeram com os nossos dentistas. Lembra? Teve um tempo que eles infernizavam a vida dos nossos dentistas. Não podiam atuar. Não podiam atuar, e nós sempre os acolhemos do melhor modo. Mas a comunidade portuguesa no Brasil vive em perfeita harmonia, que, aliás, todas, os árabes, os italianos, os espanhóis. Né? O Brasil é terra. São Paulo só é São Paulo por causa da Santos Jundiaí, que trouxe os imigrantes. Quando essa estrada foi inaugurada, em 1870, Liliane, São Paulo tinha 20 mil habitantes, era um burgozinho, pequeno. O Rio de Janeiro, que era a capital do Império, tinha 600 mil. Veja só, 140 anos depois, esses 20 mil viraram 20 milhões. Vixe Maria. Quer dizer, essa enormidade que a gente vê aí dessa grande São Paulo, era uma cidadezinha de 20 mil habitantes, há 140 anos atrás. E vieram os italianos, vieram os árabes, vieram os espanhóis, veio gente de todo lugar. E o Brasil é um país que é reconhecido como terra do acolhimento. Aliás, um absurdo essa situação desse senador que foi lá na embaixada 400 e tantos dias. O governo brasileiro tinha que ter exigido do governo boliviano, já que o governo concedeu asilo, que o cidadão pudesse ter entrado no Brasil sem nenhum artifício. Esse sujeito... Aí, não, o cara é acusado de corrupção, não interessa o que ele é acusado. Ele pediu asilo, o governo brasileiro concedeu. Foi concedido, né? Foi concedido, então ele tem o direito de vir. Muito bem, você o que pensa aí da vinda dos médicos cubanos? Agora, hora e vez do também nosso querido amigo e médico, Dr. Rubens Calvo, seu comentário. Eu gostaria de analisar o aspecto um pouco técnico e da história da medicina. Nós temos vários médicos brasileiros atuando há mais de 30, 40 anos nos Estados Unidos. Qualquer médico que se forma aqui no Brasil tem que é aplicado um exame rigoroso lá. Rigorosíssimo. E eles iam lá por falta de investimento, que hoje, graças a Deus, por pessoas empreendedoras como é o Dr. Calil, trouxe muita tecnologia de fora para cá à disposição dos nossos doentes, dos nossos pacientes. Mas teve uma época que, quando meu pai se formou na Faculdade Paulista de Medicina, na época áurea da faculdade, os médicos que quisessem foram convidados a ir para os Estados Unidos sem exame. Os senhores que são mais antigos devem conhecer essa história. E muitos hoje fizeram clínica, são diretores de hospitais lá e tudo mais. O médico brasileiro, ainda nos meus estágios, na década de 80, nós fazíamos diagnóstico, um diferencial, uma pessoa caiu, fratura de crânio, ela caiu por um coma, por exemplo, alcoólico, ela está obnubilada, quer dizer, ela está comatosa, mas por quê? Porque teve uma fratura de crânio, teve um AVC, o que teve? E nós não tínhamos nada para fazer, não tínhamos uma tomografia, não tínhamos uma ressonância magnética, era a clínica pura, era o feeling do médico, nós tínhamos no máximo um raio-x,
E muitas dos traumas cranianos, muitas vezes, não chegam a fraturar a calota craniana, mas tem lá um vaso lá que foi rompido e precisa de uma intervenção urgente cirúrgica. E nós fomos considerados os melhores médicos do mundo pela nossa criatividade, porque nós tínhamos que dar o atendimento, uma resposta de pronto e sem o exame armado, como se diz, com toda essa parafernália da mais moderna dos equipamentos que hoje se tem em mão e infelizmente, não à disposição de toda a rede pública, em alguns centros de melhor administração e mais modernos que nós temos. E assim foi a nossa criação. Eu trabalhei no interior, eu trabalhei na periferia de São Paulo, que não era muito distante do centro da cidade, porque os médicos não queriam ir para lá. E quem financiou esse meu trabalho foi meu pai, assim que eu me formei. Mas não estou entendendo nada. Você está falando isso tudo para dizer que você é contra ou a favor? Então, veja bem, o governo hoje ele financia para ir médico onde não ia. E quando eu me formei, cheguei para o meu pai e falei, pai, quero sentar do teu lado. Ele tinha uma clientela enorme. E ele dizia assim, antes você tem que aprender algumas coisas. E, primeiro, que prestígio não se herda, se adquire. Então, você não pensa aqui que você vai atender meus pacientes, eles vão querer passar com você. E, segundo, você vai aprender as necessidades reais do nosso povo. Porque você vai tratar doentes e não doença. Você está muito fresquinho da faculdade com doenças. Antigamente, a clínica médica não exigia especialização. O médico já saía o clínico, o generalista da faculdade. E assim foi que eu iniciei a minha carreira. Só que quem me bancou e financiou na periferia, e com todas essas dificuldades, foi meu próprio pai. Hoje o governo vem com uma proposta de financiar médico onde não tem médico. Então, se eu sou governo, eu quero médico onde não tem médico. E depois, pelas exigências do trabalho, é que se vêm os recursos também para que se dê um incremento no trabalho, no diagnóstico e no tratamento. Você acha que quando esses médicos chegarem aqui, doutor Calvo, e enfrentarem o que estão vivendo hoje os médicos brasileiros, porque eu discordo, eu não penso que eles não queiram, eles não têm condições de trabalho onde eles vão. É diferente, porque muitos já foram, entendeu, doutor Calil? Muitos já foram e disseram assim, filho, não dá para ficar lá, não dá para fazer nada. O senhor acha que a partir disso vai acontecer alguma coisa? Vai. Mas não aconteceu com os nossos, vai acontecer com eles, com os cubanos? Vai acontecer, porque a maioria dos formandos aqui em várias faculdades mais distantes, eles querem vir para o grande centro. Porque sabe mesmo que a sua origem e a sua cidade, o qual ele saiu para ser médico e precisa de médico lá, que estão morando ainda os seus familiares, ele prefere vir para cá, para buscar melhores condições de trabalho e também melhores condições de remuneração. Essa é que é a realidade. Porque a medicina não é um comércio, é um sacerdócio. Doutor Agora, Calvo, doutor Calil, conta para nós, repete, por favor. O SUS está brigando com a Santa Casa por causa de maca. Se eu fosse médico, não queria nem estar trabalhando mais em São Paulo, eu queria ir para os Estados Unidos. Porque você fica numa situação... Quando o doutor Calil vem aqui, eu fico arrepiada, porque ele faz malabarismo. Aliás, o ministro da Economia tinha que fazer curso com ele, entendeu? Porque ele faz malabarismo lá. Eles estão brigando por causa de maca. Uma ouvinte, não é raro, é que todas as quarta-feiras a gente realiza programas de saúde, Zé Aníbal. Toda quarta-feira vem reclamação, e sabe o que eles reclamam? Não é só do atendimento, não, é da falta de estruturas nos postos médicos de São Paulo, tanto municipal quanto estadual. Então, você fala, é ressonância. Não, você pensa que é ressonância, que é coisa de última geração? Não, é radiografia, raio-x, que não tem, curativo, esparadrapo, não tem. E aí você fica pensando assim, o que o doutor Calil falou, o doutor Calvo falou, a gente respeita, que é a história de vida dele, inclusive. Mas eu queria dar dois dados. Mas o nosso governo não está trazendo solução. Nosso governo está trazendo enganação. Porque esses médicos vão chegar lá e não vão encontrar o que precisam para trabalhar. E aí? Então, dois dados. Eu concordo que tem um lado falho, um lado, inclusive, de uma resposta política, e eu acho que serviços essenciais de necessidade não tem que ter mistura de política para se fazer crescer em estatística de pesquisa, porque já estamos vivendo um estado eleitoral e não estamos nem no ano de eleição. Infelizmente, é o medo de perder o poder e de uma resposta rápida. Mas eu queria dar alguns dados. Tem muitos brasileiros que foram formados fora do país e que estão nessa leva. E tem muitos
que vieram de Portugal e Espanha, médicos experientes com mais de 50 anos, que já estavam lá prontos para se aposentar no final de carreira e vêm para buscar algo mais de experiência, inclusive nesse trato humano, para entrarem nos seus currículos. Tem muitos idealistas nesse meio. O que falta é um exame rigoroso também para saber se estão capacitados para um instante de emergência. Nós sabemos que o primeiro atendimento é crucial para a sobrevida do paciente, para se buscar um ponto de referência, por mais distante que seja. Posso fazer um paralelo? Desculpa, Claro, todo é um raciocínio. Você me perdoe. É o seguinte, eu acho que o grande problema ligado à área médica é com relação à falta de um plano de carreira para o médico. Eu vou ser muito sincero, tanto um juiz, um promotor, um delegado de polícia, quando você começa a sua carreira, é lógico que você quer chegar rapidamente a trabalhar no departamento especializado, no tribunal ou na segunda instância e ter os benefícios que vão ser naturais de uma carreira que você... passa por problemas, por dificuldades e adquire experiência. Então, eu acho que se você tiver uma possibilidade de ter uma carreira onde você tem um plano de carreira, você tem condição de levar esses profissionais para os lugares onde não são, hoje, lugares alvo de interesse financeiro por conta das perspectivas que não são tão favoráveis a esse profissional de medicina que vai exercer lá. Eu, quando comecei a minha carreira como delegado, fui trabalhar no 65, Arthur Alvim, 74, Pará de Taipas, 37, Campo Limpo, e depois fui evoluindo na carreira, uma coisa que é natural, não que quem esteja lá não evoluiu na carreira, não é isso. Mas você tem uma perspectiva de buscar outros lugares onde você possa se realizar profissionalmente e também ser atendido em outros interesses. Por isso que eu digo que o problema hoje é muito mais ligado à gestão do que necessariamente à falta de profissional. E também o Estado ele precisa estar atento a essa necessidade. Precisa se tratar o assunto não com a superficialidade que alguns, principalmente depois dessas manifestações, quiseram dar respostas de pronto, de imediato, e aí tiveram que recuar nas respostas que tentaram dar nesse primeiro momento. Hoje, não se admite mais o político que trata a política sem a seriedade, sem aprofundar no assunto como deve ser aprofundado. Mas eu queria dar um dado técnico, assim, pelo menos da minha trajetória e história desde dos bancos acadêmicos. Antigamente era se formado médico, como eu falei, clínico geral. O cara ele era gabaritado para atender qualquer coisa. Hoje, nos bancos escolares, os alunos já buscam as especialidades. Eu vou ser otorrino, estudar mais otorrino, vou ser cardio, mais cardio. E não deveria ser assim. As especialidades têm que vir no programa de residência médica. Infelizmente, no Brasil, nós temos poucos centros de residência médica. Então, quando o médico, na sua formação, já se qualifica para uma determinada especialidade, ele não tem nada que fazer, por exemplo, numa cidade onde requer um médico que vai atender desde um diagnóstico de apendicite e, de repente, quantas cirurgias de apendicite foi feita em hospitais de poucos recursos, até uma parada cardíaca ou até uma dor de ouvido. E não é assim a mentalidade da medicina moderna. Por quê? Nós temos uma gama de médicos, empreendedores e desbravadores que foram para o interior do Brasil, Goiás, Mato Grosso, e que lá hoje eles são donos de hospitais, mas quando eles foram não tinha hospital nenhum. Muitos deles se transformaram até prefeitos e governadores do estado pela política que fizeram. E não quer dizer que o médico, na sua origem, é político. O que eu sou contrário é o governo do PT fazer um acordo com Cuba e querer trazer uma questão ideológica para dentro do país também. Eu acho que a necessidade do povo transcende a política e esses interesses. Tem lugares que precisa de médico, e mesmo o médico brasileiro, que já tem a sua residência, ele não quer ir para ganhar 30 mil reais. Ele prefere ficar em São Paulo, ganha 8, 12, no máximo 15 reais. Mas ele está num grande centro, está mais confortável e com perspectiva de crescer mais nas suas especializações. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Esperamos você. A TV Êxito já é um sucesso. É a TV do futuro no presente. Uma comunicação além fronteiras. E o grande diferencial é o foco no conteúdo e na qualidade. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web.
Muito bem, estamos de volta com o programa Gente que Fala. Hoje recebendo o médico clínico geral vereador Rubens Calvo, secretário de Energia do Estado de São Paulo, José Aníbal, o delegado de polícia e apresentador, doutor Alexandre Sampaio Zaquir, o advogado e provedor da Santa Casa de Misericórdia e também candidato à presidência de São Paulo, doutor Calil Rocha Abdala. Gente, o projeto Aula São Paulo do governo do Estado debateu nesta semana o tema Energia das Metrópoles do Futuro. No evento, o secretário José Aníbal afirmou que em cidades inteligentes, as iniciativas na área devem adicionar qualidade de vida aos cidadãos, tornando sua vida menos cansativa e evitando, por exemplo, que se perca horas no trânsito todos os dias. Ai, que solução é essa, secretário? Eu adorei. Na realidade, nós estamos aí, é um conjunto de reuniões que está sendo patrocinada aí pela Eletropaulo, ela convida especialistas, pessoas de notório saber, etc., para refletir sobre energia nas metrópoles do futuro. Como é que vai ser a energia nas metrópoles do futuro, não é? Então, tem um setor no Brasil que trabalha já há mais de 10 anos para que nós tenhamos relógios inteligentes nas nossas casas, chama Smart Grid. O relógio inteligente é uma maravilha. Se você tem um relógio inteligente e faz a própria geração de energia na sua casa, com energia solar, isso está acontecendo em milhares de residências, dezenas de milhares de residências, na Alemanha, por exemplo, na China também, na Espanha. Você capta a energia na tua própria casa. Acumula numa bateria. Quando você chega à noite, você usa a energia que está ali naquela bateria. Se faltar, tua casa está conectada na rede, você consome um pouco da rede. Se sobrar, vai para a rede. Agora mesmo, sobre aquele rapaz André Trigueiro, esteve na Alemanha, ele falou com um amigo meu que ficou encantado conversar com alemães que estão tendo conta positiva. Olha só. Claro, porque o relógio inteligente, isso aqui não é inteligente, quer dizer, desde que a gente opere ele, é inteligente. Ele faz todas as operações que você imaginar, tudo. Ele te conecta direto aqui, ele te mostra qual é o horário que você pode consumir energia pagando menos. Ele te dá uma outra visão. Aliás, hoje é sabido, né, secretário, que a energia mais cara é depois das 5 horas da tarde. Não é de isso? 5 às 9 a energia é mais cara. cara. Mas então... Que seria o momento que usaríamos, se captássemos... É quando as pessoas chegam e que... É bom, se fizer a captação, realmente é essa hora. Durante o dia você capta a energia solar e durante a noite você utiliza, né? Quando você chega em casa. Nós estamos falando da Alemanha, mas no Brasil, qual seria esse aproveitamento? Nós já temos relógios que não são totalmente inteligentes, mas é um experimento que estão sendo instalados em Aparecida do Norte. E a Eletropaulo quer instalar na cidade de Barueri inteira. Porque para que o relógio inteligente funcione, né, ele precisa ter uma central na distribuidora de energia que também seja inteligente, conecte com ele. Entendeu? Então, é todo um processo. Por isso é que se fala cidades, né? Nas cidades inteligentes. As cidades inteligentes, as Smart City, já estão se desenvolvendo um pouco por todo lado. Né? Já tem as pessoas... Facilita a vida das pessoas. E por que não em São Paulo? Porque é muito caro? Se cortar a tua energia, você vai ter que pagar e ir lá no posto da empresa. Um trabalhão danado. Se você tiver um Smart Grid, você só avisa, olha, eu paguei minha conta, faz favor de religar. Mas isso em São Paulo fica distante para nós ainda? Não, eu acho que essa experiência eu acho que essa década que nós estamos iniciando, ela vai ser revolucionária em matéria de energia, fotovoltaica, solar. Ela vai crescer enormemente. A energia eólica, a energia dos ventos, a energia da biomassa, do bagaço da palha de cana, que tem um alto poder calórico, está aí. Ó. Isso aí é a eólica. Né? Nós fizemos um Atlas eólico em São Paulo, lançamos no final do ano passado. Tem várias regiões de São Paulo que, com a tecnologia existente, pode gerar energia. Mas já está operando? Não, ainda não tem. Mas nós somos os maiores fabricantes de equipamento. Agora, nós queremos ver se instalamos um parque eólico em São Paulo logo, logo. A fotovoltaica, nós já vamos entrar até em leilão. Para vender energia. Isso é caro, do sol. secretário? A energia fotovoltaica ainda é cara. Mas, para você ter uma ideia, nós vamos inaugurar agora em setembro todos os estacionamentos do Instituto de Eletrotécnica da USP com placas solares. O problema é que nós estamos importando esse equipamento da China, sobretudo chineses e alemães. Mas o Brasil tem tudo para produzir, inclusive a matéria-prima. Eu acho que nós vamos agora que o recurso hídrico, a energia da água, né, é cada vez menor,
nós vamos ter que explorar intensamente essas novas fontes de energia, que são renováveis, energia do sol, energia dos ventos, e vamos ter que fazer também um uso que melhore a vida das pessoas dessas tecnologias existentes. Hoje, em Barueri, que já está sendo aplicado. Eles vão instalar. Quanto que custa, em média, um kit desse? Para a gente ter uma kit noção do valor. desse, ontem mesmo o diretor da Eletropaulo me dizia que amortiza em 8 anos. Tá. Ele falou, olha, no setor elétrico, algo que amortiza em 8 anos é muito pouco tempo. O setor elétrico amortiza em 30 anos, 35 anos, 25 anos, por isso que as concessões são dadas nesse período. Então, ele está muito entusiasmado. Ele disse, olha, eu acho que logo, logo nós vamos instalar toda a região de Barueri, o Smart Grid, o relógio inteligente, e já temos uma central que é capaz de dialogar com esse relógio inteligente, através do qual o cidadão vai processar muitas informações. Aí impacta no que se refere à mobilidade urbana. Você não ter que fazer deslocamentos, você poder resolver, através dessas tecnologias, problemas que exigiam a tua presença, né, só se resolviam com o presencial, é um avanço formidável. As pessoas querem mais poder ter um tempo para se dedicar àquilo que fazem e se dedicar ao lazer, à cultura, e não se dedicar a ficar 3 horas em ônibus, 4 horas em ônibus, em metrô, no que seja. Quer dizer, está havendo, inclusive, nesse sentido de cidades inteligentes, um readensamento dos centros. Detroit quebrou, faliu. Os subúrbios de Detroit, inclusive os ricos, estão completamente em decadência. As casas, os palacetes do pessoal da indústria automobilística, está tudo abandonado. Quer dizer, está havendo um readensamento. Mesmo aqui em São Paulo já existem políticas, tanto do governo estadual quanto do municipal, para adensar, o vereador sabe, adensar o centro. Você tem um espaço urbano no centro formidável, com todos os serviços, e mal utilizado. Agora, secretário, ainda na esfera federal, estadual e municipal, existe algum comprometimento dos nossos gestores de ajudar ou destinar alguma verba para que isso seja viabilizado de uma forma mais rápida? Ou dando incentivo fiscal, seja lá o que for, porque a ideia é excelente. Nós temos dado incentivo fiscal a tudo que se refere à energia aqui em São Paulo. O governador Geraldo Alckmin tirou todo o ICMS para fazer a geração de energia com bagaço e palha de cana. Todo o ICMS foi tirado também da energia eólica, do vento, dessas pás, né? Que é produzido, 72% desse equipamento é feito em São Paulo. A fotovoltaica nós estamos também estimulando. E certamente estimularíamos o Smart Grid. O problema é que isso passa por uma ação de governo federal. Né? E o governo federal ainda vacila muito nisso aí. Está um pouco errática a política. Teria que definir como está fazendo uma distribuidora, resolveu fazer. O caso da Eletropaulo pegou uma cidade, Barueri, a sede da Eletropaulo está lá atualmente, e vai fazer a instalação desses relógios inteligentes na cidade inteira. Quando criar uma referência objetiva, como você disse, as pessoas vão ver o que melhora, que vale a pena esse investimento. Que você não está pondo um relógio só para o cara te cobrar a energia. Você está pondo um relógio que te possibilita até gerar a tua própria energia e negociar a venda de um eventual excedente para o distribuidor. E funciona. A embaixada da Itália, em Brasília, ela é fotovoltaica, é captação solar, placas, aquelas placas, parece vidro, né? É um vidro. E o embaixador estava até me dizendo que quando eles consomem mais do que eles conseguem armazenar durante o dia, eles pegam um pouco da rede. E a qualidade dessa energia, secretário? Igual que está aqui. O chuveiro é quentinho. Não muda nada. A televisão funciona direitinho. Nada, o computador tem tudo direito. Eu estou fazendo pergunta de lei. Foi bom você perguntar isso, porque tem gente que acha que a energia solar é frágil. Outro dia um centro me falou que se pudesse captar toda a energia do sol durante 6 horas, você iluminaria o mundo um ano inteiro. Você imagina o que é a energia do sol? Uma potência. O problema é transformar essa energia em energia elétrica. O que se faz muito hoje, você capta o raio solar e esquenta a água. Nos conjuntos da CDHU, inclusive, se faz isso. O esquentamento de água é com placas solares. Agora, o melhor uso que se pode fazer, pelo menos com a tecnologia que nós temos, é transformar esse raio solar em energia elétrica. Eu fui outro dia ver a inauguração de uma planta pequena. Fui lá ver, é claro, a mesma curiosidade que você teve. Está lá entrando 2 megawatts de energia todo o tempo.
Que Tem alguma espetáculo. variação, mas isso não impacta em nada o consumidor Sobretudo porque o final. nosso país é tropical, né? Pronto. Tem um alto índice, inclusive a tendência dos primeiros parques fotovoltaicos é fazer fora de São Paulo. Mas em São Paulo, nós fizemos também um atlas para energia fotovoltaica, do sol, né? Captação solar. E os 3 municípios que têm maior insolação são Barretos, Rio Preto e Araçatuba. Se fosse lá no meu estado, seria Campos dos Goitacazes, a minha terra natal, porque com é certeza. sol de doer o coco, viu? Mas é bom demais, porque com certeza nós vamos ter essa possibilidade. O que o senhor acha, hein, secretário? Está muito distante ou nós estamos avançando rápido? Eu acho que agora, é aquela coisa, né? Os desafios se colocam e a necessidade aceleram ou não Sim. a realização desse desafio, né? E eu acho que a necessidade agora está colocando a urgência de fazer essas coisas, né? Você vê que uma própria distribuidora toma uma iniciativa. Claro que nós estamos estimulamos, mas vão investir, porque sabem que isso logo adiante vai melhorar a relação deles com o consumidor e muito mais que isso, a vida do consumidor. Não, e mais do que isso, mais do que ficar falando de sustentabilidade, é mostrar serviço em prol da sustentabilidade. Porque o discurso é bonitinho, mas a prática às vezes fica longe, né? Mas enfim, parabéns, viu, secretário? Obrigado. Olha aí, após 15 anos como diretor jurídico do São Paulo Futebol Clube, o advogado Calil Rocha Abdala se demitiu. Isso. Mas por uma boa causa também, concorrer ao pleito de 2014. Ao seu lado está Marco Aurélio Cunha, opositor da atual gestão, mas há rumores de que possa ser apoiado pelo atual presidente Juvenal Juvencio. O clube vive atualmente, dentro e fora do campo, um dos piores momentos de sua história. Veio para ajudar a melhorar a situação, doutor Calil? Não, vai melhorar a situação. E o início já foi no final de semana. Posso lhe adiantar que o São Paulo já está invicto a 3 partidas. Opa, já é uma grande A conquista. invencibilidade já é de 3 partidas. Qual é a sua plataforma que o senhor diria como grande diferencial aí do seu opositor nessa candidatura? Não, por enquanto não existe opositor. Não. Deixa eu deixar claro. A eleição é só no mês de abril do ano que vem. Tá. Na primeira quinzena de abril, haverá uma eleição para 1/3 do Conselho, que é renovado. Os outros 2/3 é composto de conselheiros vitalícios. Então, esses 80 é que serão substituídos. E, na segunda quinzena, o colégio eleitoral composto completo, de 240 conselheiros, é que elegerão o presidente. E o senhor pediu para sair agora em razão da candidatura? Não, eu pedi exatamente para sair neste momento, porque eu me coloquei como candidato a pedido dos diversos lados. Tá. Marco Aurélio Cunha é um opositor, junto com os antigos presidentes do São Paulo. E do lado da situação, Juvenal. Eu estava na situação, era o diretor jurídico. Eu não me sinto confortável em participar de uma campanha continuando no cargo. Então, eu pedi o desligamento. Não fiz rompimento com a situação e nem estou ligado à oposição. Sou candidato dos 2 lados e estou angariando votos nas 2 facções existentes no São Paulo. E o senhor começou cedo e a gente agradece por estar aqui contribuindo com o seu palanque eleitoral lá no São Paulo Futebol Clube. Mas me conte... E deixa eu só explicar uma coisa. A eleição no São Paulo não existe uma chapa completa, é apenas o candidato a presidente. Tá. Os demais cargos todos são de livre nomeação do presidente. Ah, entendi. Então, não existe essa possibilidade de estar dividindo o cargo com o Juvenal, dividindo. Eu vou montar a equipe de trabalho exatamente com gente dos 2 lados, porque tem gente boa e gente ruim em ambos. O que o senhor gostaria de fazer hoje que ainda não foi feito pelo São Paulo Futebol Clube, se presidente fosse? Eu gostaria de ver a Copa do Mundo do ano que vem no estádio do Morumbi. Era o mais próprio. Hoje já é impossível isso, porque já tem um estádio programado. Mas gostaria de ver isso. Gostaria de ver as obras concluídas no estádio do Morumbi. Foram programadas diversas obras e torna-se necessário isso. Estou muito satisfeito com o presidente Juvenal Juvencio, com as obras que ele fez em Cotia. Eu fui um dos que, na época de Marcelo Portugal Gouveia, adquirimos o terreno de Cotia e começamos aquela obra. Então, existe uma série de fatos, de coisas que Juvenal fez e que realmente são louváveis. Mas tem coisas que ficaram faltando. E nós pretendemos completar essas coisas. O São Paulo está bem de caixa? De dinheirinho? Está.
Tá bem. Está para realizar. Razoável, em situação razoável. Para realizar bem tudo melhor, que tem que ser feito. Bem melhor do que a nossa na Santa Casa. Muito bem. Muito bem, boa sorte, viu? E conte conosco aqui, doutor Calil. Muito obrigado. Olha aí, o mês de setembro promete trazer uma agenda bem cheia para a Câmara dos Vereadores de São Paulo. Com a votação de projetos importantes que vão dos incentivos para algumas regiões à desburocratização de alguns serviços. Quais são os destaques entre os projetos que serão votados, vereador? Pois é, antes, se me permite, eu queria dizer aqui, desejar um sucesso para o doutor Calil, porque se ele administra bem, o Eugênio Quadros dizia o seguinte: com dinheiro todo mundo é bom administrador, sem dinheiro que a gente conhece quem é o melhor. Verdade. E se ele faz a administração que faz na Santa Casa, o que dirá o São Paulo? Eu não sou São Paulino, mas eu torço o São Paulo, que deu muita alegria para nós aí com os mundiais que conquistou. E sou um tanto que bairrista também. Eu, quando São Paulo joga contra um time de outro país ou até de outro estado, eu acabo torcendo aí por... Vestindo a camisa. Vamos lá. E que ideia maravilhosa essa de você poder produzir energia e o que você não gastar, você devolver para a rede e ainda, de certa forma, ser ressarcido por isso. É uma contribuição de todos nós. E parece que a energia solar que é consumida, ela não retorna aumentando o efeito estufa, né? Quer dizer, é o desaquecimento do planeta, que é uma das coisas que preocupa a gente. Energia limpa, sustentável. Parabéns ao senhor. E essa propaganda que a gente vê na televisão, que a Eletropaulo vai dar um desconto na conta de luz para quem entrar na coleta seletiva, isso é para valer e está já valendo? Está valendo. Que maravilha. Então, eu fico muito satisfeito de ver essas iniciativas aí. E a Câmara Municipal não pode deixar de contribuir, né? Porque ela existe para isso. Eu gostaria de reprisar, nós tiramos em reunião de líderes, porque quando o governo manda um projeto dele, isso demanda maior tempo de discussão, maior tempo de convencimento entre as bancadas e maior número de peritos para poder a Câmara Municipal acrescentar ou reduzir algo que a gente acha que não vai ser tão benéfico para a população. E nós nos debruçamos muito no primeiro semestre em cima dos projetos do governo. Agora vai entrar aí o plano diretor, isso vai consumir um tanto mais do nosso trabalho. E o que a Câmara resolveu? Que agosto e setembro nós vamos priorizar projetos de vereadores, que tem muitos interessantíssimos lá, todos estão para colaborar com a cidade de São Paulo, todos também com magníficas ideias. Mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para falar, e não vou me cansar de falar, porque resolve um grande problema da cidade, que é a inclusão de mais de 1.200.000 imóveis cadastrados para o comércio ou afins que estavam ilegais. Nós temos no cadastro, na prefeitura, nós temos 2.400.000 cadastrados. Porém, quem tem propriamente a licença, nem o alvará é provisório, a licença de funcionamento somam mais do que 65 mil. Isso não dá nem 4%. Quer dizer, para a cidade de São Paulo manter essa gama, esse extenso comerciante. E o comércio é que vibra, o comércio é que... Agora diz que o ministro da Fazenda diz que a gente vai ter uma mini crise, porque ele não está conseguindo manter o dólar lá embaixo. Quem mantém, em momentos de crise, um pouco mais de conforto para a sociedade são os comerciantes. E eles serão beneficiados com essa medida. Quem desenvolve os bairros são os comerciantes, são esses Eu vou precisar investidores. interromper um pouquinho, porque já está comigo na linha o doutor Antônio Arnosti, que é o diretor econômico financeiro da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, que vai contar para nós aí sobre o Hospital Amigo do Idoso, que recentemente... o governo do estado anunciou uma nova ação em benefício dos idosos. Doutor Arnosti, que ação é essa? Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Liliana. Tudo Como bom? vai? Tudo ótimo. Meus cumprimentos a todos os ilustres debatedores e gostaria de cumprimentá-los, em especial o doutor Calil Rocha Vidala, porque é provedor da Santa Casa, exatamente do setor do qual vamos falar.
E meu boa tarde também aos nossos associados da AFIPESP. Pois não. Conte-nos aí que ação é essa que o governo do estado anunciou recentemente? Olha, trata-se do Hospital Amigo do Idoso. A primeira unidade de atendimento para as pessoas da terceira idade no país. Certo. A ação faz parte do projeto que engloba a maior reforma e ampliação da história do Hospital do Servidor Público do Estadual de São Paulo. Qual o valor investido nesse projeto, doutor Arnós? O projeto do governo do estado já está em execução, com um investimento de 146.700.000 reais, uma soma bastante expressiva, coordenado pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, que é o IANSP. O que a criação do Hospital Amigo do Idoso aí prevê? A estrutura prevê a adequação de consultórios e área física com dimensões de acessibilidade. Prevê também uma equipe multidisciplinar capacitada para assistência às pessoas idosas com 60 anos ou mais. Prevê um completo centro de promoção e proteção à saúde do idoso, com serviços de reabilitação física e social, para a promoção do envelhecimento saudável. Ainda área de lazer, convivência, cozinha experimental e até mesmo um anfiteatro. O local será referência em assistência médica multidisciplinar aos pacientes idosos. E como será no período aí das obras? O atendimento aos idosos? O hospital irá adequar seus serviços para continuar atendendo os pacientes normalmente no período de reforma. O IANSP credenciou mais hospitais aqui na capital e na Grande São Paulo para abranger o atendimento aos servidores e aos seus familiares dependentes. A regulação dessas vagas ficará sob a responsabilidade do próprio IANSP, do Instituto. E o que esperar, hein, doutor Arnós, dessas ações em prol dos servidores públicos e principalmente dos idosos de todo o nosso estado? As ações configuram a real necessidade do mundo. As pessoas estão vivendo mais e é mais do que claro que os idosos necessitam de uma atenção especial. Nós acreditamos que essa ação deve ser seguida pelos demais estados muito brevemente. Para o bem da terceira idade paulistana e dos servidores públicos, como um todo, esse projeto é uma grande conquista. Tá certo, eu quero aqui agradecer a nobre participação dele, que é diretor econômico financeiro da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, doutor Antônio Arnós. Um abraço, doutor Antônio. Um abraço, muito obrigado pela participação. Vamos para um rápido intervalo, voltamos rapidinho, te espero, hein? TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Hoje, com a modernidade, vocês podem assistir tudo que está acontecendo pela internet, pelo seu tablet, pelo seu iPad. E parabéns à TV Êxito por essa abertura a mais para os nossos dias de hoje. Muito bem, olha, a cidade de São Paulo registrou aumento de 29% dos casos de latrocínio de janeiro a julho deste ano, comparado ao mesmo período de 2012, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Os casos de homicídio doloso também aumentaram em 3% e os de estupro em 7% no mesmo período. No entanto, o mês de julho teve o menor número de assassinatos em 12 anos. Diante desses números todos, eu quero ouvir o comentário do doutor Alexandre Zaki, o nosso delegado da mesa. Tem hora que eu pergunto se você é minha amiga ou se você quer só me colocar em saia justa. Fica difícil, hein, Liliane? Você me põe para falar depois do Zé Aníbal, depois do doutor Calvo, depois do Calil. Todos brilhantes, e aí me sobra ainda a notícia mais complicada. Não, tem brilho para você também. Eu vou ter que me socorrer de novo da inteligência e da perspicácia do gestor José Aníbal. E vou fazer uma comparação aqui com o que ele está fazendo no setor de energia, que ele está usando a inteligência. Smart Grid. Usar a inteligência para gerir.
é a única forma que a gente vai conseguir, trazendo tecnologia e usando inteligência, diminuir problema de violência. Dá um exemplo. Não tem outra forma de se combater violência senão utilizando tecnologia e inteligência. Liliane, uma vez eu disse aqui que eu recebi o apelido de Alice no País das Maravilhas quando eu dava aula e disse para os alunos que um dia o crime contra o patrimônio ia acabar, que as fraudes, os desvios iriam acabar. E disse também que esse apelido era indevido, porque eles não iriam acabar porque as pessoas iam se transformar em boazinhas, honestas, cientes das suas necessidades e obrigações sociais. Mas iria acabar, e um dia irá acabar, por conta das ferramentas de tecnologia que vão ser utilizadas para fazer o controle de todos esses sistemas por onde o crime deixa os seus vestígios, o seu rastro. Quando eu falo num delito patrimonial, num crime, esse crime, Liliane, ele necessariamente deixa vestígio, deixa o seu rastro. E esse rastro, se ele for facilmente identificado, facilmente eu chego no autor do crime. Facilmente chegando no autor do crime, se eu tiver uma gestão com inteligência, eu prendo ele, e se eu tiver um sistema de justiça, e aí eu falo, sistema de justiça inteligente também, ele se efetiva, e aí eu não preciso brigar para aumentar a pena, para mudar a maioridade, menoridade, eu não preciso brigar para, olha, vamos punir, vamos... Simplesmente o que é previsto pela lei vai ser cumprido. A nossa legislação ela é muito boa de um modo geral, Liliane. O problema nosso é de gestão. Por exemplo, a nossa fonte de energia é muito mais limpa do que a fonte de energia europeia. Então, nós estamos muito à frente deles. Nós temos tudo nesse país para estar à frente de todo o resto do mundo, justamente por aquilo que também brilhantemente observou o Zé Aníbal no começo da explanação. Olha como é formada essa mesa. Ela é formada por pessoas que vieram de diversos lugares do mundo. Eu não quero brigar com ele, mas eu sempre brigo. Espera, você vai entender. Você vai entender. Eu só vou terminar. Não, só vou terminar o raciocínio para você depois poder brigar comigo à vontade. Liliane, se você utilizar essa expertise, se você utilizar essas ferramentas tecnológicas em todos esses mecanismos de combate, de controle, você identifica rapidamente o criminoso. Você tem um problema só, que são nos crimes contra as pessoas, onde você tem a emoção tomando conta, onde você tem variáveis diferentes daquelas variáveis que são nos crimes contra o patrimônio. Crime contra o patrimônio, o cara vai lá e comete por um único objetivo: se enriquecer, é ganhar dinheiro. E a equação que ele faz é custo-benefício. Qual é o custo dele ser preso? Qual é o benefício dele? O tanto que ele vai angariar de dinheiro ali. Eu vou roubar um banco, qual é o custo de eu ser preso a hora que eu estiver roubando um banco? É muito alto, porque tem muita segurança, não sei o quê. E quanto eu vou ter de benefício? Pouquinho, porque o banco hoje já tem uma estrutura e tira todo o dinheiro lá de dentro. Então, acaba migrando por quê? Vou migrar para o latrocínio. Porque o sujeito vai para o tudo ou nada, para roubar um cidadão que às vezes está com um pouco de dinheiro e para ele o custo-benefício ali está sendo interessante. Então, se eu tiver mecanismos de controle, veículo, hoje, eu tenho como, com as infinidades, as milhares de câmeras que tem espalhadas pela cidade, fazer leitura da placa, gerar banco de dados, fazer cruzamento desses bancos de dados e eu impeço o uso daquele produto criminoso. Hoje, com o sistema, por exemplo, de nota fiscal eletrônica, Liliane, não tem como eu fazer uma venda sem uma nota fiscal de uma empresa para um desmanche. Eu não preciso proibir o uso, a existência do desmanche. Eu tenho que regulamentar e fiscalizar muito bem aquilo. E com tecnologia eu consigo chegar a isso. Então, aonde sobra daí para o Estado atuar com o seu policiamento preventivo, com o homem, onde o ser humano tem que inibir os outros fatores que não o interesse econômico nesse crime, sobra numa gama menor de crimes e que torna isso uma missão mais próxima da realidade para a polícia. Agora, você querer hoje que a polícia, só usando o policiamento preventivo, só o homem, só o ser humano consiga coibir e impedir toda essa prática de crime, todo esse universo de crime que existe, é uma missão impossível. Mas tá é a mesma coisa que eu querer resolver o problema da saúde do Brasil trazendo o médico de fora. Não é assim que eu vou resolver. Eu posso minimizar um problema. Eu também não vou resolver o problema da segurança contratando policial. Não é assim. Eu preciso utilizar a inteligência.
E aí, sim, está o grande diferencial do chefe de Estado, do líder, daquele sujeito que se diferencia de todos os outros gestores. Posso fazer uma pergunta? Eu ia brigar, mas nem dá tempo de brigar ali. Ó. Você está vendo ali? Nem dá tempo de brigar com ele hoje, porque o tempo... Você viu que eu fui inteligente, eu estendi para você não brigar comigo. Ele é tão danado que ele já está... Só porque senão não vai ter hora e vez do ouvinte aqui hoje, porque nós alongamos muito aqui. Da publicidade, apenas num item de um projeto. Conta. Então, nossa alteria vai entrar na pauta que cria um trabalho inteligente nos hot points e também a vizinhança solidária, usando essa tecnologia, por exemplo, uma rua de comércio. E cada um deles vai ter a placa que deu amigo solidário para coibir aqueles que vão se aventurar a assaltar o comerciante. Porque sabe que tem câmeras integradas, que tem sistema de comunicação entre eles integrados, inclusive com a delegacia e o policiamento mais próximo. É um belo projeto que está em pauta, que é uma das coisas que eu ia falar naquele momento. Jardim Bonfilholi fala, senhores, segundo as estatísticas da violência, a cada 2 minutos uma pessoa é assaltada aqui no nosso estado. Isso não é um escândalo? Ou nós devemos agradecer ainda por estarmos vivos? O povo fica indignado. E é natural, e tem que ficar indignado. É natural que fique. Agora, é natural também que procure entender que estão sendo feitos esforços enormes para avançar, tanto que se reduziu o número de assassinatos. Quer dizer, o cidadão paga imposto, e uma das coisas que ficou muito claro nessas manifestações é que todos estão com uma consciência cada vez maior de que pagam, e, portanto, querem serviços melhores. E quer só ver outro... todo direito. Agora, não tem Fiat Lux, hein? Não acende um fósforo e resolve. Não vamos cair em conversa de salvador da pátria. Isso. Agora, vamos exigir mais foco. Olha, nós queremos mais foco no transporte, mais foco na segurança, mais resultado na saúde e na educação. Perfeito. O raciocínio é exatamente esse. Liliane, nós não podemos achar que vai vir um salvador da pátria. Nós não podemos achar que o problema resolve de hoje para amanhã. Olha, por exemplo, na utilização da energia, está utilizando um sistema novo que vai ser amortizado em 8 anos. Isto é o quê? Curto prazo para o setor de energia. Violência, curto prazo, Liliane, também é 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos. A gente não pode resolver os problemas desse país da noite para o dia. Você antes respirava, todos os dias. Agora ele nem respira mais, hein? Ele vai falando. O Antônio Carlos Bresser, José Aníbal, o senhor, o que acha, hein? Esses médicos participaram, em sua maioria, de missões, onde foi provada a competência de cada um. O senhor acha que a nacionalidade, o tema ditadura, está ganhando mais espaço do que a questão em si? Pois é, estão fazendo... exatamente, ele observou bem, está indo para discussões adjacentes. O fundamental é que se preste um serviço ali onde não tem médico, mas, como disse o nosso vereador e outros que falaram aqui, tem que ter as condições para isso. O médico precisa ter um raio-x, precisa ter como fazer o exame, precisa ter... Eles estão... Eu preferiria, e o Calil sabe disso, que o governo imediatamente reajustar essa tabela do SUS, que faz 10 anos que ele não reajusta. Aí ele ia ter que pôr dinheiro para melhorar o atendimento, e melhoraria, sim, inclusive a falta de esparadrapo. Mas 10 anos sem reajuste, o governo federal reduziu a participação dele na despesa com a saúde, de 57% para 42%. É muito dinheiro que ele deixou de pôr e que os estados e municípios têm que pôr, ou quando não podem pôr, não tem o serviço, infelizmente. Agora, eu lamento que a gente não tenha falado aqui de outro ponto. Tem uma coisa que deve orgulhar os brasileiros, Barão do Rio Branco. Isso foi uma das inteligências mais luminosas que o Brasil teve. Ele criou o Itamaraty, ele criou as tradições todas, os valores da política externa brasileira, dos relacionamentos. O Brasil não é à toa que nós que abrimos a Assembleia Geral das Nações Unidas, né? Todos os anos. Essa lambança que o governo está fazendo agora, de novo outra, caiu o ministro das Relações Exteriores. O Brasil não consegue se associar nos blocos econômicos, nas cadeias produtivas globais, fica disputando com Evo Morales, disputando com o cara da coisa lá de Caracas, do Equador. Pelo amor de Deus! O Brasil precisa tirar as viseiras. Ó, tá, você sabe a viseira? Você não olha de lado. Ó.
Tira as viseiras para você olhar o mundo de forma mais abrangente. Aí, é urgente. Você tá olhando ali a Zenilda? Parece guarda de trânsito. Fica mandando a gente embora. Vai embora, vai ser multada. Agradecemos a presença de todos os senhores da mesa e a você que nos acompanhou aí durante 1 hora. O programa Gente que Fala tem a direção-geral jornalista Fausto Camunha, diretor de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, som Cléo Rodrigues, na técnica Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas e Benebene. Beijo, tchau. Vamos chegar mais para pertinho aqui.